Fala galera, estamos quase chegando na época de declaração do imposto de renda, esse treco chato pra caramba, né? Então hoje eu resolvi chamar um amigo e é o meu contador para fazer esse vídeo aqui, para tirar todas as dúvidas que a gente tem, ou a maioria delas pelo menos, né? Com relação ao imposto de renda. O que é imposto de renda? Quem tem que pagar ou não? Como que declara? Tem que pagar CDB, LCI? O que tem que fazer da vida, né? Então eu chamei hoje aqui o Jobson. Fala Jobson, tudo beleza? Fala Duda, tudo bom meu amigo? Rapaz, que satisfação, viu? Falar na sua audiência aqui, para essas pessoas que querem economizar, né? Ganhar dinheiro. E aí tem a parte que a gente não pode deixar dinheiro pro governo à toa, né? Dinheiro pro fisco. E aí essa parte do imposto de renda é importante. Sim, não, e é legal, né, galera, que o Jobson, como eu falei, ele é meu contador, então ele é especialista em contabilidade. Ele tem um canal no YouTube chamado Jobson Medeiros, que tem bastante conteúdo de graça, assim como o meu, falando sobre tudo quanto é assunto, sobre alguns assuntos que a gente vai falar aqui também. Ele fala sobre registro de marca e patente, né? Ele que tá cuidando do registro da minha marca também, né, Jobson? Isso, muito importante aí. Tem muita coisa legal lá no canal. E aí você procurar o Contador Sincero também vai aparecer, né? Contador Sincero foi o nome que a gente criou. O pessoal, é igual você, que começaram a te chamar do primo pobre, né, no caso, que era com referência ao outro primo lá. No meu caso aqui, todo mundo começou a me dizer que eu era muito sincero. Aí começaram a falar isso, eu achei legal. Pegou e foi o próprio pessoal do canal pegou o nome. Mas o canal, ele fala de muitas coisas. E lá o meu escritório, ele tem um foco para o digital. Para o YouTube, a gente tem, a maioria dos nossos clientes são youtubers, né? Uma boa parte, mas tem muito infoprodutor e afiliado. Agora, a questão do canal, o objetivo realmente do canal é trazer informação para as pessoas. Tá ótimo. E aí, galera, ó, não estranha não. Tô com fone de ouvido aqui porque eu tô falando com o Jobson pelo celular, porque o Jobson é lá de Natal, terra boa lá, né? E eu tô aqui de Osasco, não tão boa a terra, mas tudo bem, né? Então a gente tá gravando remotamente, né? Depois eu vou editar tudo. E aí, só pra lembrar, galera, o Jobson tem uma contabilidade chamada Ágil Contabilidade, tem o site deles, tem o Instagram deles, eu vou deixar tudo aqui na descrição. E como é uma contabilidade digital, eles atendem pessoas do Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, eu moro aqui em Osasco e o Jobson cuida da contabilidade do canal, das minhas coisas, lá do Rio Grande do Norte. Se você tá procurando uma contabilidade, sugiro o Jobson. Aí deixa eu falar uma coisa, galera, tá? Muito bate-papo aqui, mas a gente já vai começar, mas só pra você saber um negócio. Antes de eu ter o canal, galera, eu trabalhava, né? E eu tava cheio de dúvidas a respeito de como mudar para PJ, ficar como CLT e tal. E o Jobson me ajudou pra caramba, tirou várias dúvidas quando eu não era... Porque tem gente que vai falar, ele te ajudou porque você é o primo pobre. Não, na época eu não tinha canal, não era famoso nem nada. E o Jobson me ajudou pra caramba. Então, depois que eu fiquei famoso, né? Fiquei famoso, tá indo, né, o negócio? Eu fiz questão de fazer a contabilidade com ele, porque ele me ajudou de graça na época que eu precisava. Então hoje é um prazer estar com ele e super recomendo a contabilidade ágil. E eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer as dúvidas da galera. E aí um ponto importante, pessoal. Eu vou priorizar o conteúdo que eu já ensinei aqui no canal. Então a gente pode até falar um pouco sobre ações, fundo imobiliário, essas coisas, mas a prioridade é aquilo que eu já ensinei aqui no canal. Primeira pergunta, Jobson, que raio que é o imposto de renda? Para que serve esse negócio aí? Tirando o governo levar nosso dinheiro, né? Qual que é o negócio aí do imposto de renda? É verdade, viu, Duda? Uma raiva que todo mundo tem, mas que infelizmente faz parte do jogo, faz parte do game a gente trabalhar com isso, né? Porque quando você tem um determinado ganho, você tem que fazer a sua declaração de imposto de renda ou para identificar que você deveria pagar imposto de renda e muitas vezes até receber de volta. Porque se você trabalha, tem um salário lá e você vem descontado seu imposto de renda, muitas vezes esse valor não chega ao ponto de te obrigar a declarar, mas ele chega ali um valor que daria para você receber de volta aquele dinheiro. Então a gente tanto recebe pessoas que teriam dinheiro para receber de volta, como a gente também recebe pessoas lá que deveria ter pago, não pagou, acaba gerando multa. Então isso é uma obrigação que todo brasileiro tem, todo brasileiro que está nos critérios, né? Que a gente vai já falar sobre isso. Todo brasileiro que está nos critérios para declarar, ele tem que fazer isso. Senão ele vai pagar multa, vai ter uma dor de cabeça, pode ser chamado para ir conversar lá na Receita, que é a pior coisa de tudo. Muitas vezes você ser chamado para ir conversar lá na Receita Federal, embora hoje tenha uma galera até legal lá trabalhando, mas você acaba tendo uma dor de cabeça muito grande. Então tem que ter muito cuidado com isso. E aí, ô Jobson,
qual que é a regra para alguém ter que declarar imposto de renda? Porque eu sei que tem um valor mínimo ali, um valor Isso. a partir de quem ganha tanto, e aí eu sei que deu um rolo agora, que aumentou o salário mínimo, aí estão falando que mais gente vai ter que declarar que antes não tinha. Qual que é a regra exatamente? Tem várias regras, né? A primeira que assim, enquadra a maioria das pessoas é a questão de limite de valores, né? Se você ganhar no ano acima de R$ 28.559,70, aí leve em consideração, é R$ 28.559, você está obrigado a declarar. Mas nem sempre isso vai fazer com que você pague. Isso só te obrigou a declarar. Muitas vezes, pelo fato de você estar ganhando um pouquinho a mais do que isso, você está obrigado a declarar e não vai dar imposto a pagar. E aí você não vai pagar multa. Mas se você não fizer a declaração, você acaba pagando multa. O outro critério é quem investiu em Bolsa de Valores, na B3. Se você tem qualquer investimento, você comprou uma ação da Oi lá, você está na torcida que a Oi bombe daqui uns dias, você muda de vida, e você comprou uma ação, por menor que seja, você tem que declarar, porque isso cai na base de dados da Receita, e isso é um critério obrigatório. Aí tem outros critérios também, como se você tiver se você tiver um patrimônio acima de 300 mil, que essa é muito importante, muita gente não sabe disso. A Receita demora a cobrar, mas ela tem 5 anos para ir atrás das pessoas que não fizeram a declaração, que era obrigado e não fizeram. E aí o pessoal tem um patrimônio acima de 300 mil, a Receita não tem muito controle ainda, mas chegar um momento que ela tiver esse controle, ela pode cobrar você até 5 anos atrás. Então, se você tem patrimônio acima de 300 mil, é aconselhável, não, é a lei que você faça a sua declaração. O negócio do patrimônio de acima de 300 mil, isso inclui tipo assim, casa, carro, basicamente essas coisas? Tudo, casa, carro, assim, por que muita gente não liga para isso? Porque é difícil da Receita identificar. Então, até um tempo atrás, na declaração de imposto de renda, a gente informava o seu carro, a gente nem colocava os dados dele ali, colocava só os dados na descrição. A Receita não conseguia cruzar, mas hoje em dia até isso ela está exigindo, renovando de carro, casa, está pedindo os dados, né, que tem do IPTU da casa. Então hoje a Receita cada vez está cruzando mais esses dados. Então na hora que você compra uma casa de alguém, essa pessoa quando fizer a declaração dela, ela vai informar que vendeu a casa para alguém. E aí a Receita já tem essa informação. Então, muitas coisas dessa não tinha informação até hoje. Mas desses 2 últimos anos para cá, a Receita está melhorando a tecnologia dela de um jeito assustador. Você vê até Pix estão pegando aí. Então tem que ter muito cuidado nisso aí, sabe? E aí, Jobson, então, só para a gente matar esse início aqui. Quem tem que declarar imposto de renda? Quem ganha acima de 28.559, que ganhou no ano passado, totalizando acima disso. Quem tem investimentos na bolsa, por exemplo, tem que declarar independente de salário ou qualquer coisa. Ou se ela tem um patrimônio, incluindo casa, carro, investimento também, talvez, acima de 300 mil. É isso mesmo? Exatamente. São os critérios que mais se enquadram para todo mundo, né? Tá. E aí, esses 28 mil reais e pouco aí, ele inclui tudo, inclui salário, inclui renda extra, inclui freelance, tudo. Sei lá, qualquer coisa, tudo. Tudo, Duda, mas como eu te disse, como a Receita ela só vai ter informação basicamente do que você tem na CLT, e agora ela começou a ter mais informação de Pix, essas outras coisas, é difícil da Receita ir atrás de determinadas coisas, né? Mas pela lei, é assim, tudo que você realmente ganhou, somando mas tudo. Eu não tô falando, somando tudo. Por exemplo, se você já é CLT, e aí você começou a trabalhar no digital, por exemplo, começou a vender infoproduto, lá pela Hotmart. A Hotmart, ela informa tudo para a Receita. Então, a pessoa que está vendendo lá, que ganha 1.500, tem um salário de 1.500 e está ganhando mais 3 todos os meses lá pela Hotmart. A Receita vai ter essa informação e o ideal é que você faça a declaração, senão você vai se dar mal. E tem 5 anos para ir atrás. E muitas vezes ela só vai te pegar no 4º ano, que tudo já vem com juros e correção monetária e mais multa. Caramba, ela não é difícil pegar esse ano, A gente fala assim de pagar o imposto de renda. Na verdade, com relação ao nosso salário, ele já vem descontado no lerite, né? A gente não tem que pagar todo mês, porque quem é CLT já vem descontado no salário ali, né? Isso aí é outra dúvida que todo mundo tem. Quando ele vem descontado, não é o pagamento em si do imposto de renda ainda. Ele é uma retenção na fonte. Como é isso? Basicamente, ele está adiantando esse imposto aí. E até para responder o que você tinha falado, do rolo que estavam falando. Porque até desde 2015, que esse limite de 28.559, ele não muda. Ele está o mesmo.
E aí o salário das pessoas está aumentando e mais gente caindo na obrigatoriedade de declarar e às vezes até de pagar. Foi prometido aí, tanto nessa campanha passada até como na outra, já vem várias campanhas, todo mundo prometendo mudar essa tabela aí, né, esse limite. Só que quando se muda isso, existe uma quantidade gigantesca de dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos. Então é bem difícil eles mudarem isso aí. Então, desde 2015, quem ganha mais de 28 mil tem que declarar. Só que aí o salário das pessoas foram aumentando, passaram 8 anos e cada ano que passa, mais gente tem que pagar o imposto de renda, o governo ganha uma grana, né, com isso, e aí todos os governos foram deixando e ninguém tinha mexido nessa limite de 28 pau. Exatamente isso que aconteceu. E aí como o pessoal começou a falar que tem a questão da retenção, né? A retenção, ela na verdade ela é um adiantamento, ela não é um imposto em si. O fato gerador do imposto vai ser na declaração de ajuste, que é no ano seguinte. Então, quem ganhou em 2022, em 2023 vai fazer a declaração e pagar o imposto. Só que como você foi pagando mês a mês, aquilo ali é como se fosse um adiantamento. E aquele adiantamento é colocado também na declaração, identificando que você já pagou o imposto. Em alguns casos, o imposto que você deveria ter pago é um pouco mais, aí você ainda paga mais um pouco. Em outros casos, deveria ser menos. Vamos supor aqui que foi descontado do teu salário R$100 por mês durante um ano. Então, R$1.200 é como se você já tivesse pago o imposto. Quando a gente faz a declaração, identificou que você deveria ter pago só R$1.000. Então, R$200 vai voltar para o seu bolso. A restituição é isso. Entendi. Por isso que tem gente que ganha uma grana e tem gente que tem que pagar uma grana então, né? Nunca tinha pensado nisso, que aquilo que vem descontado no nosso holerite é um adiantamento, na verdade, né? Beleza. Faz de conta que a pessoa, ela não tem imposto de renda ali no salário. Ela ganha só, sei lá, R$1.400 por mês. Teoricamente, ela não tem que declarar o imposto de renda porque o salário dela é pequeno. Mas essa pessoa tem uma grana investida. Tipo assim, eu ganho R$1.200 só por mês, mas eu tenho, sei lá, 20 mil num CDB, ou no Tesouro Direto, ou na poupança. A partir de quanto que se ela tiver investida, ela já tem que declarar, mesmo se o salário dela for baixo? Nesse caso, não tem que declarar simplesmente por isso, né? Se fosse algum investimento da B3, alguma ação, aí sim era obrigatório. Mas Tesouro Direto, CDB, esses investimentos, eles já têm um tipo de desconto na fonte de imposto de renda, que ali já não é mais, como eu estava falando antes, ali já é outra situação. O imposto retido na fonte ali já é imposto mesmo. Então já se calcula o imposto, já é pago o imposto ali. Então já morreu ali, vamos dizer assim. E aí a única forma que você estaria obrigado a declarar por esses motivos seria você ter um rendimento acima de 40 mil. Entendeu? Vamos supor que desses investimentos você ganhou acima de 40 mil aí reais só de rendimento. Aí sim você estaria obrigado. Mas todos esses tipos de investimento não te obriga a declarar não. Porque o imposto ele já foi retido na fonte, já foi pago inclusive. Só voltando um pouco. Uma coisa é pagar, outra coisa é declarar, né? O que a gente faz ali em abril, maio de cada ano é declarar, ou seja, falar quanto a gente ganhou e quanto a gente tem, né? Enquanto o pagamento já é no salário, quando você tem um valor acima de 1.000 e pouco, lá que eu não lembro quanto que é, né? Já tem o desconto no salário. E no caso dos investimentos, CDB, Tesouro Direto, contas digitais e tal, a gente também não tem que pagar, porque então quando a gente saca a grana, já vai descontado tipo o próprio banco ou corretora, ele já manda uma parte do dinheiro para o imposto de renda, que seria o tal do negócio de ser retido na fonte, é isso? Exatamente. Tá. E nesse caso já é até o pagamento do imposto. Realmente é o pagamento retido na fonte, que é diferente da retenção lá de quando você está trabalhando. Ali é um adiantamento. Nesse caso aí não é adiantamento, ele realmente já é feito até o pagamento lá. Já no caso de ações, aí muda um pouco as coisas, né? Se você tem ações, qualquer investimento da B3, aí tem outras regras que você tem que fazer ali para saber se você teve lucro ou não. E aí sim é uma declaração mais complexa para se fazer. Então se você for investir na Bolsa de Valores, aí você tem que realmente procurar essa informação. E lá no canal tem um vídeo praticamente específico sobre isso aí. Tá bom, porque como eu falei, aqui galera, eu vou priorizar
o conteúdo que a gente já falou aqui no canal. Eu não estou falando de ações ainda, então não vou ficar entrando em detalhes sobre o imposto de renda de ações, porque a gente não está investindo em ações ainda aqui no canal, tá? Mas então, a parte de renda fixa, que é CDB, lembrando que LCI não tem imposto de renda, por isso que é um bom investimento, LCA não tem imposto de renda, debêntures incentivadas, a gente fez aula sobre isso faz pouco tempo aqui, incentivado também não tem imposto de renda, e aí os outros investimentos, a maioria, o que a gente mais faz e fala aqui no canal é CDB, Tesouro Direto, contas digitais principalmente. Esses aí, quando você saca a tua grana, a própria corretora já manda o dinheiro do imposto. Então você não tem que pagar nada. Aí tudo, onde é que eu vou pagar esse negócio? Na lotérica? Não, você não tem que pagar nada. Já é descontado na hora que você saca. Mas aí então, Jobson, mesmo que eu tenha um valor tipo assim, 50 mil num CDB, eu não preciso declarar agora em abril? Tipo, eu não preciso pagar e nem declarar? Se for só isso, não. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas que tem esse valor, normalmente entra em outro critério. Normalmente tem acima de 300 mil, salário alto, tem um patrimônio acima de 300 mil. Por isso que a grande maioria sim, mas só por esse motivo específico não. Então ele só tem que declarar por esse motivo se... então não entra no nosso caso aqui, um rendimento acima de 40 mil por ano é porque o cara tem centenas de milhares de reais investidos lá então, né? É um valor bem alto. Tá, então se alguém que tem uma grana alta assim, com certeza vai ter que declarar, porque ele tem um salário alto também para ter um investimento alto desse jeito, né? Então vai ter que fazer. E aí, com relação à criptomoeda, que é uma coisa que a gente fala aqui no canal, eu sei que é chato demais esse negócio de imposto de renda sobre cripto, principalmente porque os caras ficam mudando a lei toda hora, né? Mas você tem algum parâmetro assim pra galera? Sim, não existe uma regulamentação certa disso ainda, né? Ainda estão lutando com isso há muito tempo, mas hoje um dos critérios que a Receita tem, saiu uma normativa da Receita, que acima de 30 mil por mês, você tendo movimentações acima de 30 mil, você deve fazer a declaração. Mas já viu muita gente não fazer e não dá nada, mas o certo é fazer o que eles estão mandando, né? E acima de 35 mil, aí sim a gente vai gerar imposto, acima de 35 mil. Só que a Receita não tem essa informação, a Receita não sabe nada da Binance, a Receita é um negócio que realmente estão tentando regulamentar, mas ainda está muito confuso. Tem muita gente dando certeza demais sem ter. A única certeza é que a Receita informou isso pra gente, que acima de 30 mil tem que fazer a declaração e acima de 35 tem que gerar imposto. Então sabe o que a gente pode fazer, Jobson? Mais pra frente, quando ficar mais claro esse assunto, a gente fazer um vídeo só explicando sobre imposto de renda de criptomoeda. O que acontece? Eu já vi vídeos tipo de 2021 ensinando, já não vale mais nada, que mudou tudo. Fica se atualizando toda hora, mas a princípio, então, o que a gente pode dizer é que se a pessoa faz compras ou vendas acima de 30 mil reais no mês, ela tem que declarar. E se ela tiver acima de 35 mil por mês, ela tem que declarar e pagar. Seria isso mesmo? Exato, exatamente. Tá, esse caso, criptomoeda não é retido na fonte, então eu mesmo tenho que ir lá no site da Receita para gerar o boleto lá, que é o carnezinho lá, e eu mesmo tenho que pagar isso, né? Exatamente, perfeito. Tá bom, então beleza. Então, aí para deixar a galera mais tranquila, porque acredito não, tenho certeza, que a grande maioria do meu canal tá investindo já em cripto, por mais que seja, mas não entra dentro desse nível de 35 mil num mês só. Então, a maioria da galera pode ficar tranquilo com relação a isso, mas assim que houver alguma mudança, aí eu e o Jobson a gente pode fazer um vídeo novo aqui e atualizar sobre isso. Quais são os riscos que a gente corre se a gente não fizer a declaração do imposto de renda, ou se a gente fizer errado, ou se a gente esconder algum valor e tentar dar um migué assim? Duda, o primeiro deles é multa, né? A Receita ela pode prejudicar a gente de várias formas e uma delas quer dizer, eu estou dizendo prejudicar, mas é condenar, vamos dizer assim. Ela pode deixar o seu CPF irregular, né, com pendência de regularização, e aí você tem uma série de dificuldades. Uma delas é comprar até passagem aérea, pode ser que dê problema. Você vai comprar uma casa, fazer alguma coisa e com conta bancária, pode até fechar suas contas bancárias quando o CPF fica com pendência de regularização durante muito tempo. Isso acontece com frequência. Outras coisas é mais difícil acontecer. Tem dizendo lá que pode acontecer, mas é mais difícil acontecer. Mas
a gente acaba pagando bem mais depois, porque quando você for fazer, vai gerar mais multa e mais juros, né? E também tem essa questão aí de ficar irregular, você pode perder até suas contas bancárias. O banco fica na obrigação de fechar suas contas. E o que é exatamente o negócio da malha fina, Jobson? Tipo assim, milhões de pessoas declaram. Quem que cai na malha fina? Isso, por exemplo, quando a gente faz uma declaração e essa declaração a Receita identifica que tem algo errado ali. Por exemplo, você não pode colocar o dependente em duas declarações ao mesmo tempo. Então, se tem o pai e a mãe ali, o garoto que é dependente de alguém, ele pode ser dependente na declaração de um ou de outro. Estou dando um exemplo aqui, né? Muitas vezes o pessoal, né, os pais acabam colocando essa criança nas duas declarações. Isso cai na malha fina de imediato. Aí vamos supor que eles fizeram isso, não observaram e deixaram passar. Isso cai na malha fina, ou seja, é criticado pela Receita. E passando determinado tempo, a Receita critica, multa e ainda penaliza com outros tipos de multa maiores ainda, né? Porque você já vai ser multado inicialmente. Às vezes tem uma multa até de 70% do valor que daria em cima daquilo ali, em cima do desconto. Vamos supor que gerou um desconto aí de R$2.000 para a pessoa lá. E aí a Receita depois cobra essa diferença, aplica os juros e multa só do processo e ainda aplica uma multa de penalidade que chega até 70%. Então, é uma coisa que tem que ter muita preocupação. A Receita não brinca com ninguém, não. É à toa, primo, que o apelido dela é o Leão, né? Engole mesmo o peão, né? Caramba. Então, a malha fina, tipo assim, qual que é o período de declaração? Normalmente é abril até maio, né? Isso, abril e maio, ano passado, os outros anos teve algumas mudanças por conta aí daquele nosso problema aí sanitário. Mas normalmente maio e abril, né? Tá, maio e abril. É os 12 meses para declarar. E aí, normalmente, em março, a gente já começa a organizar, a pegar a documentação de todo mundo para fazer declarações. E para fazer, porque é um período que fica uma multidão de gente querendo o serviço. Você falou de documentação, né? Vamos lá. Agora, em 2023, a gente vai fazer a declaração do que a gente ganhou no ano passado. É para isso que serve o informe de rendimentos, né? Porque como que funciona? Por exemplo, eu vou declarar aqui o valor que eu tenho na poupança, sei lá. Só que eles querem saber o valor que eu tinha de janeiro até dezembro de 2022, né? E talvez eu não lembre mais quanto que eu tinha naquela época. É para isso que serve o informe de rendimento? Explica esse negócio do informe de rendimento aí, por favor. O informe de rendimento, ele é um documento emitido por todos os bancos e instituições financeiras, pela B3 também tem, lá pelas corretoras também, para a gente poder fazer a declaração. Aí nele tem dizendo o valor que você tinha no início do ano, dos ativos, e o valor que você tem no final. Assim a gente consegue fazer a declaração com riqueza de detalhes, né, com o valor bem certinho. Inclusive, isso é um dos métodos que a Receita utiliza para pegar a pessoa que está sonegando. Vamos supor que você, Duda, começou o ano aqui com 100 mil de patrimônio, e aí você passou o ano inteiro, e no final do ano declarou que ganhou 30 mil reais. Só que o outro ano você declarou lá, e está lá, nos seus informes de rendimento, isso fica claro, porque os bancos passam para a Receita. E aí você informa que estava com 300 mil. A Receita identifica que você tinha 100 mil lá no início e tem 300 mil agora. Como é que você aumentou 200 mil de patrimônio, só que você só ganhou 30? Entendeu? Tá. Então a Receita ela tem diversas formas e o informe de rendimento é uma das coisas que dedura o contribuinte. Não quer dizer que a Receita não sabe quanto entrou e saiu nas suas contas, porque todas as instituições ela tem que mandar os seus balanços, tudo para os órgãos necessários, né? Os órgãos que é importante ela mandar. Então acaba sabendo. A Receita Federal sabe de tudo. Aí, Duda, a Receita consegue identificar quanto você tinha antes e quanto você tinha depois. Se seu patrimônio aumentou mais do que você informou que ganhou, é claro que houve uma diminuição ali do que você deveria ter informado. A Receita entende isso como uma sonegação. E aí, Jobson, esse informe de rendimentos, normalmente, a empresa, por exemplo, se eu trabalho como CLT, a empresa já me dá, né? Normalmente o RH manda para todos os funcionários, né? E às vezes as corretoras, bancos, eles mandam por e-mail isso também, mas se não mandar, dá para você entrar lá no aplicativo no Invest, XP, Rico, Banco Inter, e você vai lá e tem uma seção lá para você baixar o seu informe de rendimento, que é o documento que você vai ter que ter na hora de fazer a declaração, né? Isso, cada vez mais as instituições estão mandando menos e exigindo que você vá emitir
nos próprios aplicativos. Até porque hoje é muito fácil, né? Você tá com o aplicativo ali do Banco do Brasil, rapidinho você vai lá e baixa lá em PDF e manda pro contador. Hoje em dia tá bem mais fácil. Tá, então é bom. Então, galera, ó, já fica de olho no seu e-mail, se eles mandarem ou não. Se não mandarem, quando chegar a hora de você declarar, se você tiver dentro daqueles parâmetros lá que a gente falou de ganhar mais de 28 pau e pouco, de ter patrimônio alto e tal, você vai ter que correr atrás desses documentos. Então, se você tem conta em vários bancos, você vai entrar lá no aplicativo deles, vai baixar seu informe de rendimento. Normalmente é uma folha ou duas em PDF, aí você baixa e lá vai ter tudo o que você ganhou e o que você investiu no ano passado inteiro. Fica de olho nisso aí. E, Jobson, uma outra dúvida aqui. O imposto de renda, ele é tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Ou seja, ele é tanto para pessoas normais, assim, cidadão, quanto para quem tem empresa. Se eu tenho um restaurante, uma manicure, se eu tenho algum CNPJ, eu tenho que fazer as duas declarações, né? Tanto a declaração minha, do meu CPF, quanto a da empresa que eu tenho se eu tiver um CNPJ, certo? Mas hoje essa declaração de empresa ela é diferente. Quem faz é o contador e ela é praticamente todos os meses. Antes tinha uma declaração, a DSPJ, se eu não me engano o nome, mas hoje em dia não é do mesmo jeito. Esse período que vai começar agora é de declaração de pessoa física. Pessoa jurídica, se você é MEI, agora está no período de fazer a declaração do MEI, só do MEI. Aí você tem uma declaração anual, que é chamada DASNE de MEI, que aí você faz essa declaração. Mas de pessoa jurídica, primo, quem faz é o contador. O contador ele sempre vai fazer, você não vai conseguir fazer isso sozinho não. Mas não tem mais essa declaração anual. Hoje em dia, o contador, quando ele pega a sua empresa para ser responsável por ela, tem uma série de declarações que ele faz todos os meses. E uma delas é a declaração do Simples, por exemplo, que praticamente substituiu essa declaração que era parecida com a declaração de imposto de renda. Então não existe mais uma declaração única anual de empresa não. Hoje em dia, praticamente todos os meses, o contador tem uma série de declarações para fazer. Entendi. E aí, pessoa física é só uma. Entendi. E aí, então, já embarcando numa das últimas perguntas aqui. Dá para a própria pessoa fazer a declaração dela? E quando que você sugere que a pessoa procure um contador para fazer a declaração dela? Porque eu sei que eu faço a minha. Mas tem gente que, nossa, eu não consigo, isso é demais. Aí tem gente que procura uma contabilidade para que a contabilidade faça tudo para ele não precisa fazer nada, né? Primo, qualquer pessoa pode fazer a declaração. Agora você tem que ver se você tem jeito ou não para a coisa, né? Tem gente que tem dificuldade com informática, não é muito bom com números. Então aí se você identificar que você não tem muita habilidade para isso, é melhor contratar para você não fazer uma coisa errada e ter problema. Tá. Mas assim, qualquer pessoa pode fazer. O importante é que tenha o conhecimento adequado, saiba o que está fazendo, não faça as coisas de qualquer jeito, que aí você pode se dar muito mal. E realmente informação tem muita aí. No meu canal, se você for ver, tem informação de cada situação do imposto de renda aí. Sim. Faz 2 anos que eu faço muito vídeo lá sobre imposto de renda. Nesse período agora, eu mal consigo fazer vídeo sobre outra coisa. É só imposto de renda, que é muita pergunta. Então, se você for lá, não só o meu canal, tem outros canais aí muito bons também, que falam sobre imposto de renda, mas o importante é você ter conhecimento. Eu tenho até um treinamento, mas o foco aqui não é isso aí, né? A gente pode até dar aquele presente que a gente tinha combinado aí pra turma. Sim, então é isso que eu queria falar. Galera, a gente aqui tá falando sobre o imposto de renda. Tá sendo um negócio mais teórico. A gente não vai mostrar ainda o passo a passo, porque a Receita ainda não liberou o programa de declaração de imposto de renda desse ano. Né? Então a gente está explicando para você já saber como funciona, quais as regras, quem tem que declarar ou não. E aí o que o Jobson falou? O Jobson ele tem um curso que ensina você a declarar o imposto de renda. Mas vocês sabem que aqui no canal a gente não gosta muito de ficar divulgando curso, esse negócio. E o próprio Jobson também, ele tem um monte de conteúdo de graça lá e ele sugere que você vá lá no canal dele para aprender de graça sem ter que pagar nada. Que o foco do nosso canal aqui é a economia. E para melhorar, o Jobson falou que assim que liberar aí o programa da Receita, ele vai fazer um vídeo tutorial passo a passo, mostrando tudo e filmando a tela para você ir fazendo junto com ele. Então, quando a Receita liberar o programa, que eu não sei quando vai ser, por isso que é importante você já se inscrever lá no canal dele, o Contador Sincero, já se inscreve no Instagram também, porque quando ele lançar esse vídeo,
ele já vai avisar nas redes sociais para você ficar atento. Eu vou tentar lembrar também aqui no meu canal, falar, ó, lembra que eu gravei com o Jobson? Ele já fez o vídeo. E vai ser um vídeo, galera, que tipo assim, ele vai mostrando na tela, ó, pessoal, aqui é o programa, aqui você vai colocar o teu nome, aqui é o seu salário, aqui é o valor do informe de rendimento, né, Jobson? Tipo um passo a passo mesmo. Exatamente. Lá no meu curso, que eu tenho um curso, na verdade, nunca fiz esse curso pensando em ganhar grandes fortunas com isso, né? Como tem muita gente vendendo curso. Minha profissão é contabilidade, eu tenho um escritório de contabilidade. Esse curso foi muito para ajudar as pessoas físicas, que o foco da gente era mais pessoas jurídicas. Só que a gente vê muita gente precisando mesmo. E aí, conversando com você naquele dia, Duda, a gente decidiu, e eu faço isso com o maior prazer, eu vou praticamente abrir o curso inteiro na hora de fazer essa declaração. A gente vai fazer uma declaração, ao vivo não, né? Eu vou fazer um vídeo assim que sair o programa, dizendo passo a passo, todos os detalhes, dando dicas também, que quando chegar no finalzinho desse vídeo eu vou dar uma dica que nem você sabe ainda. Viu, Duda? É mesmo? Já vou dar uma dica para você nunca cair na malha fina. Então fica até o final do vídeo aqui. Mas voltando aqui à questão da declaração, meu amigo, a gente vai fazer tudo que é preciso para você aprender a fazer sua declaração, tá bom? Como eu disse, eu abro mão do curso lá, não estou preocupado com isso. Minha questão é, de fato, que você que está assistindo aí aprenda. E se é de ficar dinheiro no seu bolso, dinheiro no bolso da Receita Federal para ir para político, no seu bolso, pode ter certeza, é o que eu vou escolher que fique. Show, top, da hora demais. E aí, então, fica atento ao canal lá do Jobson, fica atento às notícias que saem nos sites de notícias, Jornal da TV, para você saber quando vai começar exatamente a época de declaração, né? E até quando vai. E lembrar o principal, né, galera? É assim, pô, o imposto de renda é um saco. É dinheiro, caramba, eu me mato em ter que ficar dando dinheiro pro governo? Tem. Mas pensa pelo lado bom, galera. Se você não tem que declarar, é porque você está ganhando bem pouco, abaixo da média de quem precisa declarar. Torça para você ter que declarar. Por quê? Porque isso é um sinal de que teu salário está maior, né? Tipo assim, eu poderia falar assim, eu quero continuar ganhando R$1.000 por mês pro resto da vida para eu nunca ter que declarar. Eu não, eu quero ganhar o máximo que eu puder, porque eu vou ter que pagar imposto, mas é sinal de que eu estou ganhando mais também. Fica atento nas redes sociais aí, porque é muito importante. Se você fizer errado ou se você não fizer, galera, o prejuízo que você vai ter, o trampo que você vai ter para regularizar depois é muito pior. Então, toma cuidado, sabe? Dá vontade de dar migué. Dá vontade. Por quê? Porque a gente fica indignado. O quê? Eu vou ter que pagar um bagulho? Eu que me matei? Eu que fiz? Tá, só que dá vontade. Mas se você fizer, você pode se ferrar bonito lá na frente. Então, não vale a pena correr o risco. Você mora no Brasil. A gente tem que se adaptar às leis daqui, à regulamentação das coisas. Então, fazer o quê, né, gente? É a vida, né? Tem que fazer mesmo, né, Jobson? Com certeza. Não adianta a gente ficar se escondendo muito disso, porque você acaba se privando de ter mais resultado. Quando a gente está preocupado demais com isso, a gente esquece de ganhar dinheiro. Eu já ouvi isso, não foi só uma vez não. Jobson, esse ano eu vou ver se eu ganho menos para não pagar o imposto. Cara, isso está errado. Pelo amor, faça isso não, por favor. É verdade. Porque aí, se você vai ganhar um pouco mais, você terceiriza esse serviço para alguém, não é nem fazendo propaganda. Se você tem jeito e gosta de fazer, você faz. Se não, você ganha um pouco a mais e um pouco a mais você consegue pagar alguém para te ajudar nisso aí. Não precisa ser lá o escritório não, pode ser qualquer um. O importante é realmente fazer dinheiro aí e ter resultado, né? E Jobson, eu acho que minhas dúvidas foram todas. Eu tinha anotado um monte aqui, mas eu acho que era isso. Você lembra de alguma outra coisa importante que você acha bom falar? Dudu, acho que a gente abordou a maioria das coisas. Lógico que tem uma infinidade de informação ainda, mas as coisas mais importantes são essas. E como eu prometi, deixa eu dizer para você uma dica, que isso eu passo lá no meu curso, certo? Lá no curso tem isso aí, mas vou dar de graça aqui para vocês. Gente, um segredo para você nunca cair na malha fina é simplesmente acompanhar a declaração depois que você fizer essa declaração. Então, quando você faz a declaração, ela vai para a base de dados da Receita. Durante alguns meses, isso passa por uma análise. Se houver alguma coisa errada, simplesmente a Receita vai criticar inicialmente e depois você vai para a malha fina. Até chegar a um ponto da própria Receita bloquear até de você fazer uma retificação. Porque tem esse detalhe, você pode retificar a sua declaração quantas vezes você quiser. Se eu não me engano, até 10, na verdade. E aí, se você acompanhar isso, né, você cria um código de acesso, coisa que também tem no meu canal lá. Você cria um código de acesso, acompanha a sua declaração, até a Receita identificar que está tudo ok, que a declaração foi processada, você se livrou da malha fina. Então, se você tem uma dificuldade aí, está achando que fez algo errado e está na dúvida,
fez a declaração, acompanha até o final, que isso vai te livrar de qualquer problema. É só acompanhar. A grande maioria das pessoas que entram na malha fina é simplesmente porque não acompanharam a declaração. Fizeram a declaração, pronto, me livrei, tchau, já era. Aí acontece alguma crítica, você não sabe, não corrige, e aí você só vai ver isso no ano que vem, quando o problema já está instaurado aí, você está com um monte de coisa para pagar e com a maior dor de cabeça. Legal, não sabia. E isso aí, onde que você vê, Jobson? No próprio site da Receita, que você consegue acompanhar? Da Receita, isso. Você cria um código de acesso para você, né, de pessoa física, e lá você consegue ver todas as suas declarações. Legal. Ver se está tudo regular, se foi processado, se não tem nada errado. Então, por lá você consegue ver isso aí, e aí você se livra de um monte de problema e nunca mais vai cair na malha fina. É certeza não cair na malha fina, porque se houver algum erro, você corrige. Antes de cair na malha fina, né? Não, boa, não sabia disso aí não. E é bem melhor mesmo, né? É remediar antes, né, o negócio já, né? Isso. Da hora, da hora. Exatamente. Quero agradecer aí pelos esclarecimentos, pela sua participação. Lembrando, galera, que tá aqui no link da descrição o YouTube do canal do Jobson, o Instagram deles também, tanto da Agile quanto do Jobson. Segue eles lá que tem muito conteúdo de graça, vídeos completos sobre cada um desses tópicos aqui que a gente falou, para você ficar muito mais por dentro e não fazer besteira aí. Beleza, Duda? E se tiver alguma coisa que você procura lá e não tiver, deixa nos comentários que eu faço o vídeo. Boa, maravilha. E lá é para isso mesmo. Lá, inclusive, eu me espelho muito no seu canal aqui, que eu acho muito bacana essa troca de informação, né? Essa doação de informação, de conteúdo de qualidade, que isso é que faz aí a gente evoluir como pessoa, né? Ajudar a nossa sociedade. Seu canal é excelente, Duda. Valeu, seu canal é demais. Valeu. Teu também. Obrigado, amigo. Então, tamo junto, meu. Valeu pela participação. Espero que a galera tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente tenta ir respondendo, né? E se tiver algum outro ponto que a gente esqueceu ou que alguma coisa que a gente queira mencionar, eu vou fixar no primeiro comentário aqui, tá bom? No decorrer aí, vamos deixar esse vídeo aí pra todo mundo assistir. Compartilha com a galera e é nóis. Tamo junto. Valeu, Jobson. Valeu, Duda. Um abraço. Tchau, a todos aí. Tchau. Tchau.